Olá, tudo bem? Tamar aqui. Você sabia que Jesus esteve no inferno? Quando foi isso? Por que Jesus foi lá? O que exatamente foi fazer? Tinha necessidade? Fique comigo até o fim deste vídeo e vamos esclarecer este assunto. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Basta clicar aí no botão inscrever-se logo abaixo do vídeo. Pronto? Se inscreveu? Então clica no sininho e escolha a opção Todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixa o seu like, o seu gostei, clicando aí no joinha para o YouTube saber que esta mensagem é importante para as pessoas e aí ele envia para mais gente. Compartilhe com todos os teus contatos e Deus te recompensará. Vem comigo! O apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 3, versículos 19 e 20, Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. No capítulo 4, versículo 6, Pedro ainda salienta que o evangelho foi pregado aos mortos. O apóstolo Paulo garante em Efésios 4 e 9 que o mesmo Jesus que subiu é o mesmo que havia descido às partes mais baixas da terra. A Bíblia Sagrada nos mostra que Cristo desceu às profundezas, à morada dos mortos. Quando aconteceu isso? Quando Jesus esteve 3 dias e 3 noites no seio da terra, como ele mesmo disse que estaria, em Mateus 12, versículo 40. Jesus, enquanto seu corpo está na sepultura, vai até o Sheol em hebraico, até o Hades em grego, até o Infernos em latim. Todas estas palavras, inclusive Tártaro e Geena, significam inferno e não tem nada a ver com lago de fogo. O lago de fogo é muito maior do que o inferno. A Bíblia diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, que será inaugurado pelo anticristo e o falso profeta. Então vamos lá, pela ordem e de acordo com a palavra de Deus, quem vai para o lago de fogo? Primeiro, o anticristo e o falso mestre. Segundo, o diabo. Terceiro, a morte e o inferno. Quarto, todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Jesus esteve no Hades, mas como diz Atos 2 e 27, a sua alma não ficou lá. Para que você entenda de uma vez por todas, antes da ressurreição de Cristo, todos os que morriam iam ou para o Hades, o inferno, ou para o seio de Abraão, um lugar de descanso. E havia um abismo que separava o inferno do seio de Abraão. Quando Jesus morreu e seu corpo estava na sepultura, ele foi para o lugar dos mortos e pregou para quem estava lá. Não para que fossem salvos ou condenados, porque quem tinha que ser salvo ou condenado já havia sido. Depois da morte, segue-se o juízo, diz a Bíblia. Mas ele foi para proclamar: eu sou aquele que haveria de vir, de quem falaram Moisés e os profetas. Todos os que estavam no lugar dos mortos puderam ouvi-lo. Vemos na história que Jesus contou do rico e Lázaro, que havia um abismo que os separavam, mas havia comunicação. O rico, estando no Hades, fala com Abraão, que está no lugar chamado seio de Abraão. Jesus pregou no Hades, mas quem estava no seio de Abraão também ouviu. Após pregar a palavra, Jesus toma para si as chaves da morte e do inferno, conforme Apocalipse 1 e 18. E depois ele transporta o seio de Abraão para o paraíso, conforme Paulo relata em Efésios 4 e 8. Subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Todos aqueles que estavam cativos, mas salvos, foram levados do seio de Abraão para o paraíso. E Cristo já sabia que iria fazer isso. Esta foi a razão dele ter dito ao ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Todos os que haviam morrido esperando pelo Messias viram e ouviram o Messias proclamando o evangelho. Aleluia! Adão ouviu Jesus dizer: ei Adão, eu sou a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Para Abraão, ele disse: ei Abraão,
eu sou o cordeiro que você sacrificou no Monte Moriá, no lugar de Isaque, seu filho. Para Moisés, ele disse: Moisés, eu sou o cordeiro da Páscoa que você instituiu. Eu sou não o maná que você comeu no deserto, mas o pão vivo que desceu do céu. Sou não a serpente de metal que você levantou em uma haste, mas o Filho de Deus que foi levantado em uma cruz. Para Arão, ele disse: Arão, os teus sacrifícios envolviam sangue de animais, mas no meu sacrifício eu derramei o meu próprio sangue. Ei, Davi, foram as minhas vestes que eles repartiram e sobre a minha túnica que lançaram sorte. Os meus ossos não foram quebrados. Foi contra mim que o meu amigo íntimo, que comia do meu pão, levantou o seu calcanhar. Eu sou o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, a pedra de esquina que foi rejeitada. Eu orei, Davi, exatamente como você predisse, no Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Para Isaías ele disse: eu sou o Emanuel que nasceu da Virgem, que enobreceu as terras de Zebulon e Naftali. Sou eu, Isaías, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Eu sou a raiz de Jessé. Eu, quem fui ferido, cuspido e levado como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. É pelas minhas pisaduras que muitos serão sarados. Meu corpo está lá sepultado no sepulcro de um homem rico, exatamente como você profetizou 700 anos atrás e registrou no capítulo 53, versículo 9. Puseram a minha sepultura com os ímpios e me puseram com o rico na minha morte. Fui contado com os transgressores, crucificado entre bandidos. Oséias, eu estive no Egito, só para cumprir o que você disse 715 anos atrás. Do Egito chamei a meu filho. Miqueias, só para constar, eu nasci em Belém. Miqueias, exatamente como você disse que seria. Ei, Zacarias, domingo passado eu entrei em Jerusalém, montada em um jumentinho, filho de uma jumenta. E tem mais, fui vendido exatamente por 30 moedas de prata, da forma como você profetizou. Jesus não foi ao inferno para sofrer. Jesus foi ao inferno de maneira triunfante para proclamar a todos os que lá estavam que Ele era o Salvador que havia de vir ao mundo. Ele foi para tomar as chaves da morte e do inferno. Ele foi para levar cativo o cativeiro e conceder dons aos homens. Ele foi para mostrar que a morte não pôde detê-lo. Paulo pergunta, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ele entrou no inferno triunfante e saiu radiante, entrou glorioso e saiu vitorioso. Ao morrer na cruz do Calvário, diz o apóstolo Paulo, em Colossenses 2, versículos 14 e 15, Cristo pegou a cédula que era contra nós, a nossa dívida, o nosso boleto, a nossa fatura, que era contra nós, tirou-a do meio de nós, a cravou na cruz e disse, tetelestai, que em grego significa está totalmente pago, está consumado. Ele triunfou sobre os principados e potestades. É por isso que ele precisava morrer, para triunfar sobre a morte e nos resgatar da condenação eterna. Este é o Evangelho de Cristo, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O corpo de Jesus nem deu início ao processo de decomposição, porque ele não tinha pecado. O seu corpo não viu corrupção, nem decomposição. Nós não merecíamos, mas ele se fez pecado por nós. Se fez pecado para que fôssemos justificados. Se fez pobre para que fôssemos ricos. Se fez maldição para que sejamos abençoados. Morreu para que vivamos e vivamos para todo sempre. Agora fazemos parte do seu corpo e ele é a nossa cabeça que nos dirige e nos conduz. Todos nós que morrermos, antes do arrebatamento da igreja, subiremos em espírito para o paraíso de Deus, onde aguardaremos a ressurreição dos nossos corpos para serem transformados em um corpo de glória.
Quando Cristo estava na cruz, ele disse em Lucas 23:46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Estevão, o primeiro mártir, sendo apedrejado, dizia para aquele por quem ele estava sendo martirizado em Atos 7:59, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Um dia também entregaremos para ele o nosso espírito e ele receberá. Você crê? Se crê, faça o que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 19 e 20. Entre com ousadia no santuário pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou através do seu sangue. Quando Cristo estava na cruz, houve trevas em toda a terra por 3 horas. O sol se escureceu e o véu do templo se rasgou para abrir o caminho para o Santo dos Santos. O véu não foi rasgado de baixo para cima, mas de cima para baixo. Foi rasgado pelo próprio Deus para nos conceder acesso à sua presença. Hoje temos acesso à brilhante estrela da manhã, à raiz de Jessé, à rosa de Saron, ao lírio dos vales, ao sol da justiça, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário, eu concordo. Deus te abençoe, grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.